thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Baru atah Adonai, bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Shalom Shah, como vai? Estamos de volta, começando mais um programa, A Voz de Israel, pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 da NET aqui em João Pessoa. Quero agradecer a sua audiência, sua presença conosco, também aos nossos colaboradores, através dos irmãos Irineu, Amaral, Francisco Vale, todos que têm nos ajudado, inclusive o Dr. Gilson. Obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pelo seu apoio ao nosso programa. E você que está nos assistindo por esse TV, pode entrar em contato conosco para tirar algumas dúvidas, perguntar qualquer coisa que você não entendeu ou ficou faltando nesse programa. Nós temos um propósito aqui de provar a você que só existe um Deus e que esse Deus é o Deus que está na Bíblia Sagrada, como nós vamos mostrar nesse programa e certamente durante os nossos próximos programas que virão, para que você tenha a certeza absoluta, não através de religião, não através da Bíblia unicamente, mas através, como já falei, da verdade retratada pela história, pela arqueologia, pela geografia dos lugares, de forma que você não tenha como refutar, não tenha como contestar a verdade sobre esse Deus. Nós, no programa passado, estávamos falando sobre Semíramis, a mulher de Nimrod, a mulher que se tornou deusa, a primeira deusa na face da terra. Antes de Semíramis não havia deusa. A primeira deusa falada na terra é Semíramis, que vocês viram, quem assistiu os programas pôde observar que ela tem vários nomes espalhados por todo o planeta. Por onde o espírito de Semíramis foi disseminado, ela recebeu o nome de acordo com a nomenclatura de cada país, da adoração de cada país. Sem se esquecer que o espírito é o mesmo. A mulher de Nimrod, através dele, foi endeusada depois da sua morte, com o seu filho Tamuz, que também depois de morto ressuscitou, segundo a lenda que ela contou, que a senhora conta, e passou também a ser um Deus, um menino Deus. Já falei e lembro que essa história de menino Deus deve remeter à sua mente a história da tradição religiosa do nosso país. E também, logicamente, por onde a religião oficial dominou durante aproximadamente 12 séculos. 12 séculos. O programa Voz de Israel tem um propósito único de mostrar de forma, repito, irrefutável a existência de um Deus e de um povo eleito. E de um único livro que realmente retrata a verdade, porque ele tem historicidade, ele tem prova arqueológica, ele tem geografia compatível, ele tem de verdade como provar que só existe um Deus e o povo eleito que ele escolheu. Não há outro povo na terra retratado em nenhum livro como um povo único, especial, um povo chamado de sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Somente o povo judeu. E judeu não é todo aquele que se diz judeu. Não é os que moram em Israel, não é os que nasceram em Israel. Já falei. Há judeus, na verdade, que não são judeus. Na verdade, são sinagogas de Satanás. Há muitos judeus, melhor dizendo, espalhados por todo o mundo, que confessam e professam uma fé que não tem nada a ver com o Deus que os criou e que os escolheu para ser seu povo eleito. Mas nesse programa, que eu digo e repito, não conheço e duvido que haja no mundo um programa com esse propósito.
sobre esse povo, sobre essa nação, sobre o Deus que de verdade criou os céus e a terra. E por que estamos aqui falando isso? Porque já falei e vou repetir. O fim do tempo está mais próximo do que nunca. O fim do mundo está mais próximo do que nunca. É só uma questão de boa observação. Você não precisa ser gênio para entender isso. Basta ter inteligência. Eu creio que a maioria das pessoas são inteligentes o suficiente para entender que as coisas não estão melhorando. Pelo contrário, embora pareça, estão cada dia mais trazendo coisas que o mundo jamais viu nessa escala. Nós estamos aqui hoje com esse propósito de tentar explicar a você, de mostrar a você, não é tentar explicar, é de verdade mostrar a você que há uma origem para tudo. As religiões que nós conhecemos hoje no mundo, que são mais de 3.000, já falei, só no Brasil há 52 religiões, elas têm uma origem, como você tem uma origem. O universo tem uma origem, tudo tem uma origem. E o propósito aqui é mostrar como é que isso começou. Nós já observamos, já foi dito aqui, que o pai do paganismo, da religião politeísta, foi Nimrod. E essa religião, ela se propagou pelo mundo, depois da sua morte, com a sua esposa Semíramis e o seu filho Tamuz, virando a mãe de Deus e o menino Deus. Nós dissemos no programa passado que, quando terminar o programa, que essa religião começou a sair pelo mundo quando a Babilônia foi destruída. A Babilônia foi destruída, os seus sacerdotes, dos deuses pagãos, eles foram para a Turquia, mais propriamente na cidade de Pérgamo, onde o rei na época era um homem chamado Atalos III. Ele detinha o título de sumo sacerdote, era o pontífice, supremo pontífice da ordem babilônica. Supremo pontífice da ordem babilônica. E esse rei depois passou isso para Roma, e os imperadores de Roma passaram mais tarde a assumir esse título de supremo pontífice da ordem babilônica. E posteriormente, como a oficialização da Igreja Católica, da religião cristã, do cristianismo, melhor dizendo, por Teodósio em 390, essa religião passou a ser a religião oficial do mundo e, através dessa religião, você verá que surgiram todas as seitas religiosas da face da terra. Esse é o propósito do nosso programa, provar, mostrar para você pela história, não pela Bíblia unicamente, porque a Bíblia unicamente não prova isso. Por quê? Porque também não prova a existência de Deus para muita gente. As pessoas não creem em Deus pela Bíblia. Não creem na história da Bíblia porque parece mitologia, parece história da carochinha. Quando na verdade a Bíblia é a verdade. Para você que talvez não estude e não tenha conhecimento aprofundado da origem das coisas, fique sabendo que a Bíblia tem historicidade e o que está escrito na Bíblia é a verdade. Desde a história de Babel, a torre da Babilônia, até a cidade de Nínive, a cidade da Síria, né, que é a capital de Nínive, a cidade mais esplendorosa que a terra conheceu, depois a cidade da Babilônia, a história das letras dos idiomas antigos, o acadiano e o sumeriano, que está comprovado hoje pela descoberta arqueológica que nós aqui já relatamos nesse programa, e você com certeza já viu, e se não viu, pode ver agora, acessando o YouTube, A Voz de Israel, PR Marcos Silva, lá você vai encontrar os nossos programas já lá exibidos. Você pode rever a história, mostrando a comprovação desse achado arqueológico. E hoje também a ciência, que realmente para muita gente compete com a religião bíblica, com o que a Bíblia fala, como se uma excluísse a outra, hoje comprova tacitamente o que a Bíblia disse. O dilúvio é comprovado cientificamente. Se acreditava no passado, até pouco tempo, que petróleo era fruto de longos milhões de anos de trabalho da matéria orgânica que foi virando petróleo e carvão. Hoje sabe-se
que carvão e petróleo pode ser feito de maneira rápida também, em laboratório, colocando matéria orgânica a alta temperatura da água. Hoje os oceanos provam isso, e isso é um assunto que está escrito num livro que eu estou escrevendo agora, que chama-se Revelando as Seitas, que é um livro que deve ser lançado no próximo ano, que é a história pura da ciência moderna, comprovando que a Bíblia tem história, tem verdade sobre o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Que é a pergunta que muitos ainda têm se feito todos os dias através dos pensamentos filosóficos. E de onde surgiu isso? Por que tanta gente duvidosa? Tanta gente vivendo na confusão? Não tenha dúvida que isso surgiu com Nimrod, Semíramis e seu filho Tamuz. Essa é a história. Começou com eles, por quê? Porque tudo tem uma origem, já falei. O mundo existe porque tem uma origem, o universo tem uma origem. Os seres vivos têm uma origem. E a Bíblia fala dessa origem, que para muitos parece, direi para a maioria, ainda parece história da carochinha, mitologia e nada mais. Mas como já falamos, a ciência hoje, para o tempo do fim, porque o tempo do fim é esse, está provando que a Bíblia é a verdade pela história e que Deus só pode ser provado por um povo. Tudo que você ouvir, que você estudar, que você assistir na televisão ou no YouTube, porque está cheio de pessoas querendo, na verdade, ser o dono da verdade. Eu não tenho esse propósito aqui. Eu tenho um propósito de mostrar pela história, por revelação bíblica, porque a Bíblia é um livro de revelação, não de interpretação. E Deus escolhe quem Ele quer, quando quer, porque Ele quer e da maneira que Ele quer, para revelar suas coisas, para que as pessoas que por Ele foram escolhidas, que um dia o escolheu, ouvir a sua palavra e andar conforme a sua palavra. Conforme a sua palavra. Não adianta andar com Bíblia, estar fazendo jejum, vigílias, dando isso ou aquilo para a igreja, fazendo boas obras, se o meu coração, se o seu coração não crê nessa palavra, não crê na historicidade de um Jesus Salvador, de um Yeshua Salvador, de um único Deus, o Deus de Israel e de um único povo. Na verdade, vou dizer uma coisa aqui que talvez choque a você, já disse, mas vou repetir, mas se você está me vendo pela primeira vez esse assunto, vou dizer a você. Não existe uma prova cabal que Deus existe, a não ser a origem de um povo chamado judeu, de um país chamado Israel. Israel e os judeus são a única prova indiscutível da existência de Deus. Tudo que vier fora disso é assunto para polêmica, para confusão, para discórdia, para explicações filosóficas, teológicas, científicas, que só vai levar você à confusão. Agora, quando você olha para o povo judeu, para Israel, o que está dito nesse livro, que a história hoje comprova, já falei sobre a história da descoberta arqueológica, da ciência comprovando o que a Bíblia fala acerca do dilúvio, dos fósseis que a ciência moderna diz que tem bilhões de anos. Você deve botar suas barbas de molho e entender que essa Bíblia fala a verdade, porque esses textos escritos na Bíblia têm mais de 4.500 anos. 4.500 anos, é muito tempo. Veja só que esse povo que eu falei aqui, vou repetir, povo judeu, não é um povo qualquer. Embora eu saiba, e você também saiba, que existem judeus que não são judeus, já falei isso aqui. Judeus que na verdade são sinagoga de Satanás. A maioria dos judeus não crê nesse Deus, não crê na Bíblia.
Se você acessar a internet, assistir televisão, você vai ver vídeos na internet principalmente de judeus questionando, falando de uma forma que nada tem a ver com a Escritura Sagrada. Também as revistas seculares. Há judeus hoje no Brasil, há rabínicos, né? Esses estudiosos, homens pensadores, que também falam coisas totalmente contrárias à Bíblia. Com relação à Bíblia, eu vou repetir mais uma vez. É o livro mais vendido da Terra, o maior best-seller, ninguém consegue bater esse livro. E tem uma coisa, vou repetir, é um prato feito. Ou você come, ou você não come. Você não pode escolher. Isso para mim é bom, isso não é, eu não gosto, isso aqui é bom, isso eu não gosto. Não é por aí. A Bíblia eu aceito ou não aceito. Eu dou aqui um alerta. Cuidado com a letra. A letra mata. Cuidado com esses estudos de profetas, de homens se dizendo ungidos e conhecedores da palavra. O estudo da Bíblia teológico, a teologia é uma ciência que eu creio, infiltrada por demônios. Muitos demônios infiltrados na teologia. E hoje há muitos deles tentando explicar coisas que não têm explicação, mas eles procuram explicar. Mas ainda que tivesse explicação, não há como justificar, não há como refutar essa palavra que, na verdade, é a verdade. Veja só você, isso parece presunção, arrogância, mas entenda, não estou aqui com esse propósito. Acredite em você se você quiser, mas eu sou um homem que creio, que fui chamado para falar sobre essa palavra de modo que você jamais tenha visto, mostrando as coisas como elas são. Eu não tenho o propósito de enriquecer com isso, de ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu tenho o prazer em servir. Estou aqui para servir você com essa palavra que, de verdade, ela liberta, ela cura e ela salva. E só há um nome pelo qual você pode ser liberto, curado e salvo. É Yeshua, o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia morreu numa cruz do Calvário e ressuscitou para mostrar a mim e a você, aquele que crê que ele fez isso, ainda que nós viemos a morrer, nós teremos a vida com ele na eternidade. A vida é eterna, já falei, para todos. Não há eternidade para um grupo só. Há eternidade para todos. Preste bem atenção. Há eternidade para todas as pessoas. Deus é um Deus justo. Agora, aonde você quer passar a sua eternidade, a sua vida eterna? Porque você sabe, você pode ter a idade que tiver, você não sabe, você não vê a sua idade. Você se sente como um ser vivo para a eternidade. Ninguém pensa em morrer. Ninguém pensa em morrer. Quando alguém pensa isso, porque ela está, com certeza, fora de si. Ninguém em sua posse das faculdades mentais, como dizem, entendeu? Pode fazer um ato extremo de tirar sua própria vida, como acontece com os suicidas. Essa religião saiu da Babilônia, foi para Pérgamo. Depois de Pérgamo, ela foi para Grécia. De Grécia chegou a Roma. Esse é o circuito. Começou na Babilônia, saiu da Babilônia para Pérgamo, passou pelo Egito também antes, passou na Grécia, e da Grécia, quando em 322, Alexandre o Grande foi derrotado, o exército de Alexandre, por o Império Romano, por Roma, e Roma passou a dominar o mundo. Roma adotou a cultura grega, adotou a pagelância grega, pagelância porque é uma pagelância, mitologia, que veio do paganismo desde a Babilônia, e trouxe para Roma agora com outros nomes. E isso, com certeza, gerou e tem gerado confusões e mortes. Já disse e vou repetir aqui no programa. A religião matou mais gente do que as guerras. E ainda hoje tem matado as pessoas. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Essa que é a verdade. Então você que está me vendo agora para esse canal,
Medite nessas palavras. Procure estudar. Não apenas olhe, ouça o que eu estou dizendo, mas vai estudar. Pesquise. Peça a Deus a revelação, que Ele vai lhe mostrar se o que eu estou falando é verdade ou não é verdade. Então, como falei, essa religião, a religião pagã, começou com a Babilônia, com Nimrod, Semira e depois Tammuz. Mas as seitas começou, primeiramente, com o povo de Deus. E eu quero ler com você agora um texto que está no livro do Gênesis, no capítulo 4, verso 25. Vamos ler comigo agora. Gênesis 4, verso 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. O verso 26 diz: Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Veja que esse texto é muito claro, porque é o primeiro texto na história que relata a invocação de um nome, de uma adoração a um Senhor com letra maiúscula, a um responsável por todas as coisas. E essa invocação veio com quem? Com Enos, um filho de Sete, que na verdade representa a descendência de Adão, biblicamente falando, porque se você for olhar, Caim não é contado na descendência de Adão. Isso é um assunto que nós também vamos abordar em outra oportunidade, explicando por que Caim não está nessa linhagem. Eu já falei alguma coisa sobre isso no programa passado, quando falei sobre os espíritos da descendência de Caim. Essa que é a verdade. Mas você vê por aí que é a primeira vez que aparece essa adoração a um único Senhor. E esse Senhor não podia ser outro a não ser o Criador do céu e da terra. Obviamente. Evidentemente, também posso dizer que não parou por aí. Nós sabemos que a história continua até o dilúvio. Já falei sobre esse assunto num programa, acho que talvez o quarto ou foi o quinto programa da série, dizendo que depois do dilúvio, antes do dilúvio, melhor dizendo, quando começou a se multiplicar as pessoas na terra, surgiram homens fortes, os Enaquins. Esses homens, pela sua força, pela sua imponência, pela sua presença de beleza, também começaram a ser adorados como Deus. Daí chegar a prática de abominações terríveis que Deus resolveu acabar com toda essa festa, com toda essa orgia religiosa. Na verdade é isso, orgia religiosa, que hoje, infelizmente, voltou e nós vamos explicar por quê, com o dilúvio. Daí, as seitas passaram a ser seitas heréticas, seitas contrárias à vontade de Deus. Toda reunião de pessoas que se faz para cultuar a um Deus, e esse Deus não é o Deus da Bíblia, que esse culto não está em consonância, não está em concordância com a Bíblia, ela é uma seita. Então, se você está em algum lugar, não sei qual é a sua religião, e essa reunião, seita, de grupo de pessoas, não aceita, não anda de acordo com as Escrituras Sagradas, não tenho medo de dizer, afirmo com todas as letras, você está numa seita herética. Seita herética. Preste bem atenção. Nós vamos explicar isso, você vai ler melhor, vai entender melhor isso quando ler o nosso livro, se você quiser ler o livro, obviamente, entendeu? Que chama Revelando as Seitas. Esse livro, com certeza, vai esclarecer a história mais profundamente, porque eu não posso fazer aqui nesse programa, porque o tempo não permite isso. Então, essa religião chegou em Roma, Roma oficializou, e Roma trouxe toda essa patifaria, toda essa orgia religiosa, essa confusão, as mortes, o antissemitismo foi plantado, não tenha dúvida, no coração de Hitler e de todos os homens usados pelo demônio, como Stalin, Karl Marx, o Friedrich Engels, o próprio Charles Darwin. Todos esses homens foram usados na presença de Deus por Satanás. Eu digo aqui, sem medo de errar, por Satanás, para
criar aversão, contenda e afastar Deus da presença das pessoas. Isso começou com uma semente mundial, expandida através de Roma, a igreja oficial, através de homens, não a igreja, né? Porque a igreja é formada por homens, os homens que formaram a igreja. Eu creio e repito, há pessoas de Deus, pessoas honestas, sinceras, de coração limpo, boas dentro da igreja católica e dentro das seitas, ainda que sejam heréticas. Eu não tenho dúvida disso, porque a Bíblia diz que há ovelhas do pasto, disse o próprio Jesus, do seu pasto, ovelhas em outros aprisco. Eu creio, e você pode ter certeza que isso é verdade. Para confirmar o que eu estou dizendo, eu quero ler mais um texto bíblico que está no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, da Revelação, no capítulo 17, falando biblicamente, que esse é o caso de hoje. Na próxima semana, no próximo programa, nós vamos explicar isso mais detalhadamente do ponto de vista secular histórico, não apenas bíblico. Mas eu quero ler agora com você o texto que está em Apocalipse 17. Diz assim a Escritura: em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas ou meretrizes, né, em outra versão, e das práticas repugnantes da terra. Vou repetir: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas ou das meretrizes e das práticas repugnantes da terra. Esse texto deixa bem claro: mãe das meretrizes ou das prostitutas. Meretrizes ou prostitutas são pessoas, biblicamente falando, do ponto de vista revelativo, que abandonam a essência original, que se afastam da doutrina sã, a doutrina verdadeira, que para muita gente hoje é questionável. Mas, biblicamente falando, isso é o que nós estamos abordando agora, é biblicamente. Nós vamos falar isso no próximo programa de maneira mais detalhada, explicando que a mãe das grandes meretrizes ou prostitutas da terra, ela disseminou essa religião, essa confusão. Há muita gente que atribui, repito, a Babilônia, esse nome Babilônia, à Igreja Católica, somente a Igreja Católica, que ela é a grande meretriz. Na verdade, isso é verdade, é a grande meretriz, é verdade. Mas não só ela, não se engane. Há muito evangélico, muitos evangélicos, presta atenção, talvez a maioria evangélica, pertençam a essa Babilônia. Ela é filha, ela é uma meretriz, é uma meretrizinha, melhor dizendo. São as filhas dessa grande meretriz. Porque no próximo programa eu vou lhe mostrar que através de um homem chamado Martinho Lutero surgiu todas as seitas heréticas e não heréticas da história da humanidade até o dia de hoje. Eu quero dizer a você, estamos terminando o programa de hoje, esperando que você tenha gostado e que, principalmente, volte a nos ver no próximo domingo. Convido você a assistir o nosso programa domingo que vem com a sua família. Convide seus amigos para assistir os meus programas. Você pode também acessar pela internet, já falei, A Voz de Israel, PR Marco Silva. Você vai ter todos os vídeos já inseridos naquele local. Assista o programa. Eu quero dizer que estamos hoje encerrando o programa, mas domingo que vem voltaremos. Aguarde. Não deixe de assistir. Eu convido você e a sua família. Agora eu termino o programa mais uma vez, como sempre, agradecendo a Deus pela sua benevolência, pela sua misericórdia, pelo seu amor sobre nós, por estarmos aqui mais uma vez apresentando esse programa, e você assistindo também, porque não é fácil. Hoje em dia, com tanta coisa na televisão, com tanta informação, cada um querendo ser o dono da verdade. Eu agradeço a sua audiência e vamos orar agora, agradecendo ao Deus eterno, o único Deus, o Deus de Israel. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, em Jesus Cristo, teu Filho amado, Yeshua, a Mashiach, o Mashiach de Israel, eu te agradeço por esse privilégio de estar aqui mais uma vez, falando ao teu povo, o povo que o Senhor escolheu. Não é só os que estão em Israel, não é só o que se diz em Israel de Deus, na verdade, porque mora em Israel, mas é aquele que mora em Israel no teu coração, porque tu és o Israel, tu és a razão desse país, tu és a razão desse povo, povo eleito e povo sendo teu sacerdócio exclusivo.
povo, propriedade tua, Pai. Obrigado, porque um dia o Senhor me levantou para estar aqui nesse programa e também o diretor dessa televisão que tem nos dado essa oportunidade. Que o Senhor guarde, proteja a sua família e também a todos que estão nos assistindo. Abençoe a cada um deles. E espero que o Senhor continue conosco para que possamos estar aqui de volta no próximo programa. Todá Rabá, muito obrigado. Shalom. Até o próximo programa. John saw a city that could not be hid. John saw the city, oh yes he did. John caught a glimpse of a golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. Divulgue Web Gráfica. Divulgue Web Gráfica. Oferece serviços de cartões de visita, panfletos, banners, adesivos, faixas, placas e sites. Localizada na Avenida Camilo de Holanda, 954, Centro, João Pessoa. Contatos 83-8837-9226 ou 9616-0032. Ou acesse o nosso site www.divulgueweb.com.br. Divulgue Web, a gráfica que tem os melhores preços de cartão de visita e panfletos.